fazer agora, vamos aprender uma das coisas mais simples da cafeomancia, que é realmente o preparo do café, tá? O que você vai precisar? Café em pó, que não seja solúvel. E quanto mais fininho o café, melhor é, tá? Para você beber, para a pessoa beber, para formar as imagens, tá? Precisa ser um café turco, um café árabe? Não precisa. Se você quiser comprar, ótimo. Mas o café comum que você compra no supermercado super serve, tá? O café, o açúcar, para quem quiser utilizar, para quem não quiser não tem problema. Pode usar adoçante? Pode usar, mas prefiro os adoçantes naturais, certo? Suas xícaras e a colher. E lógico, água fervida, né? Água quente. Trouxe 2 colheres aqui, tá? Para vocês verem um pouquinho a diferença de uma para outra, que é mínima. São colheres, uma colher de chá e uma colher de sobremesa, tá? Pode ser qualquer uma das duas. Não vai fazer com colher de sopa, não, porque senão você vai ficar sem dormir 3 dias. E a colherzinha de café, que é aquela bem pequenininha, que normalmente a gente usa naquelas xícaras pequenininhas, também não serve, tá? Ou você usa uma colher de chá, ou você usa uma colher de sobremesa, combinado? Vamos lá, eu tô com meu bolinho turco aqui, com água quente. E o que a gente vai fazer? A gente vai pegar eu gosto de gravar isso aqui porque você tem uma noção de quanto é, mais ou menos, tá? Não precisa transbordando a colher também não, tá? Não precisa ser isso aqui, ó. Precisa, não quer muito. 2 colheres do pó de café, certo? Tiroso. E aí você pode usar 1 colher de açúcar ou adoçar a gosto. Porém, não utilize a mesma quantidade de açúcar e café, tá bom? A gente tá trabalhando cafeomancia. Então, o café é o elemento predominante aqui. Mistura os 2 pozinhos aqui dentro. E aí você vai colocar a sua água fervendo, tá? E aí você precisa colocar até a boca da xícara? Não, pode pôr até metade, tá? Até metade da asinha. Um pouquinho mais. Aqui, pronto. O que você vai fazer agora com esse café? Você vai misturar esse café até ele ficar o mais homogêneo possível. Jess, não vai coar o café de forma nenhuma, tá? Esse café da cafeomancia não é um café coado. A gente nunca vai coar, porque coar o café serve justamente para você tirar o pozinho. Então, a gente não pode tirar o pozinho. O pozinho é o que vai formar a borra pra gente fazer essa leitura. Então, você vai mexer bastante, até você quase não ver aquele pó grosso que fica no começo. No começo, você vai misturar, você vai falar assim, nossa, isso aqui vai ficar uma lama, porque parece uma lama de verdade. Mas não é, tá? Tranquilo. Vai ficar assim, ó. Você vai ver o pozinho, mas nada medonho. Dá pra tomar tranquilo. O que você vai fazer? Misturou? Tira aqui dos cantinhos. Deixar uma borrinha ou outra no cantinho também não tem problema. Deixa esse café agora descansar, tá? Deixa ele descansar, deixa ele assentar. Fez isso? Você vai pegar uma pedra, de preferência uma turmalina negra, e colocar aqui em cima desse pires, tá? A turmalina negra, ela vai trabalhar a limpeza e proteção. Então, por exemplo, se a pessoa tá menos receptiva, ela tá menos aberta,
os pensamentos dela estão muito confusos, ela tá com algum espírito obsessor, ela tá com alguma sobrecarga muito grande, a turmalina negra ela vai trabalhar essa limpeza e essa proteção dessa energia dela que vai para a xícara ainda, tá bom? Então deixa aqui. E você vai fazer isso tanto agora que o café tá descansando, quanto depois, na hora que o consulente beber e você emborcar essa xícara para fazer essa leitura, certo? Então vamos lá. Descansou um pouquinho, é para descansar bastante tempo, uns 2, 3 minutinhos, e a pessoa vai tomar esse café. Eu, como não vou tomar o café, ó, ainda tem bastante borra aqui em cima, tá vendo? Na superfície. Essa borra, ela vai descer um pouquinho. É pra ela descer. Então, vocês nunca vão mexer no café e depois emborcar aqui de novo, tá? É sempre desvirou o pires, a pessoa bebe e depois emborca no pires de novo. Vamos supor que a pessoa vá beber esse café. Ela vai beber de pouquinho em pouquinho. Já fiz maior sujeira aqui. Ela bebe um pouquinho, bebe outro pouquinho. Ela tá bebendo café, certo? Vai dar umas mexidinhas. Tomou o café. A pessoa tomou o café, o que vai fazer? Emborcar a xícara. Virou de cabeça para baixo. Virou a xícara de cabeça para baixo, bota a sua turmalina aqui, certo? Deixa ali um pouquinho, deixa mais uns 3 minutinhos, para quê? Para esse café formar as figuras e ficar mais sequinho, para as figuras não ficarem sambando ali na hora que você estiver lendo, tá? Ele vai ficar mais firmezinho nas paredes da xícara, para você conseguir ver direitinho tudo o que tá nessa xícara. Lembrando que existe uma magia quando a pessoa bebe o café. Por isso que eu sempre saliento sobre o atendimento presencial. É a sua saliva que tá entrando em contato com esse café. É a sua saliva que tá entrando em contato com essa borra. É o seu DNA biológico, é o seu DNA espiritual, é o seu DNA cósmico. Então, por isso que eu sempre saliento sobre fazer as leituras presenciais de café, tá? É importante, é uma magia muito particular, é uma magia muito de conexão, é a ligação dessa pessoa com esse oráculo. Então, dê preferência para fazer presencial, tá? Esperou um tempo, passou um tempo, uns 2, 3 minutinhos, você vai tirar a sua turmalina daqui da xícara, tá? E aí você pode virar a xícara para cima e fazer a leitura. Tem pessoas que colocam, por exemplo, alguns objetos aqui em cima, tanto aqui em cima da base, do fundo da xícara, quanto quando ela tá virada com o pires para cima, colocam colocam outro objeto em cima no lugar da turmalina. Por exemplo, um cordão, às vezes aqueles cordões que as mães usam com um bonequinho representando o filho, às vezes aliança, às vezes um brinco de um ente querido, vivo ou não, tá? Então tem alguns elementos que as pessoas utilizam para colocar aqui no fundo e quando ela tá virada com o pires descansando o café. Para que serve isso muitas vezes? Para você tentar se conectar com a energia da outra pessoa. Mas lembra que normalmente, se você tiver alguma comunicação com a energia dessa terceira pessoa, vai ser referente à sua interação com essa pessoa. Eu quero fazer uma leitura de borra só para relacionamento. Eu pego a minha aliança, coloco a minha aliança aqui em cima, certo? A minha aliança, ela tem uma ligação com a aliança do meu cônjuge, né? Então, só a minha aliança basta. Então, eu vou fazer uma leitura só para relacionamento. Eu vou ler o relacionamento dessas duas pessoas. Eu quero falar sobre relacionamento com o meu filho e muitas vezes até a saúde do filho. Se você colocar aquela sua correntinha
ou um dentinho do filho aqui, né, que contém esse DNA cósmico e biológico, energético, espiritual. Se você quiser colocar alguma outra coisa de um ente querido que já faleceu ou que tá vivo ainda, vai mostrar o seu relacionamento com essa pessoa, certo? E algumas mensagens que você pode receber espirituais através até desse ente querido que possivelmente já tenha falecido. Tem uma particularidade que eu quero citar aqui, que é o seguinte: quando você traz um dentinho, por exemplo, do seu filho, que acabou de perder o dentinho, seu filho tá vivo, etc., você está utilizando uma energia que tá viva. O dentinho não tem raiz mais, não tem vascularização, o dentinho não tá vivo, mas é do seu filho que está vivo. Quando você traz, por exemplo, eu tenho os dentinhos da minha avó de quando ela era criança e ela já faleceu. Eu vou levar um dentinho da minha avó de quando ela era criança. Você não desenterrou esse dentinho, né? Mas é um pertence biológico de uma pessoa que já morreu. Então você tem que tomar bastante cuidado, porque o oráculo que utiliza partes de gente que já desencarnou, seja essas partes tiradas depois do óbito ou não, é a necromancia. E aí você vai estar mexendo com energias que provavelmente você não tenha entendimento, domínio, que você não saiba como se proteger, enfim, não aconselho, tá bom? Então, essa é a aula de preparo, e eu já tiro algumas dúvidas nessa aula mesmo, né? São as dúvidas mais frequentes. E é isso, a aula de preparo é muito fácil. Se fosse chá, aqui seria o chá em pó, trituradinho, né? Com as ervas secas, o açúcar, e seria feito da mesma forma. A leitura é feita da mesma forma, tá bom? Então é isso, até a próxima aula.